transformação digital sofreu uma forte aceleração nos últimos meses ou anos em decorrência da pandemia e mexeu de vez com o cenário da indústria de mídia e entretenimento. Os processos de criação, produção, distribuição, transmissão, captação de conteúdo audiovisual foram invadidos por novas tecnologias. E por que não? Por novos hábitos de consumo. Podemos dizer que nesse setor o mundo mudou. Mas as mudanças são contínuas. Então, o que vem por aí? E para finalizarmos o Academy Live em nosso último painel, contaremos com o nosso moderador Fábio Ferraz, conselheiro 7, abordando o tema Tecnologia, Negócios e Futuro. Chamaremos os seus convidados, Raimundo Barros, diretor de Estratégia e Tecnologia Globo, Roberto Franco, diretor de Assuntos Institucionais e Regulatórios do SBT, e também Roberto Alves de Araújo, CEO Jovem Pan. Passo a palavra ao Fábio Ferraz. Obrigado. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao 7 Experience Academy. Eu sou Fábio Ferraz e estou tendo aí essa honra de moderar esse painel com esses mestres da nossa indústria. Vão trazer um pouco aí de suas visões sobre tecnologia, negócios e tendências. Mas antes, permitam-me cumprimentá-los. Boa tarde, Raimundo. Oi, Fábio. Um prazer estar aqui com vocês todos. Ótimo, né? Estarmos encerrando aqui o ano em que a SET esteve com todos nós durante, enfim, todos esses 12 meses, né? Com eventos e mantendo a comunidade integrada aqui, debatendo o futuro da nossa indústria. Muito bom estar aqui. Obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. Boa tarde, Roberto Franco. Muito bem-vindo. Boa tarde, obrigado pelo convite. Mais uma vez, prazer estar aqui na SET. Feliz em ver uma SET reinventada, adaptada a este novo mundo. Uma SET que tanto já ajudou o mercado de radiodifusão e ao mercado de produção e distribuição de conteúdo, e que também provocada, e já num caminho de transformação, também provocada por essa pandemia e por essa aceleração, soube reagir muito bem e está fazendo esse evento aí de sucesso, trazendo muito mais conteúdo, pegando um público bem amplo. E parabéns aí também a você, como moderador, Fábio, por colocar um tema tão bacana e gostoso de discutir. Muito obrigado, Roberto. Boa tarde, Roberto Araújo. Muito bem-vindo também. Boa tarde. Obrigado pelo convite. Boa tarde a todos, a Fábio, Raimundo, Roberto. E é um prazer estar aqui. Sempre estamos dispostos a colaborar com a SET para abrir qualquer tipo de discussão que ajude a crescer esse mercado e a abrir novos horizontes de ideias e planejamentos e possibilidades. Obrigado. Bom, senhores, vamos começar por um assunto que tem sido pauta em nosso trabalho, em nossa vida, que é esse momento histórico de pandemia que todos nós estamos vivendo, né? Nesses quase 2 anos aí, onde muita coisa mudou, sejam nas pessoas, sejam nos processos, sejam na tecnologia, mas que certamente aí tem um impacto nos negócios e na estratégia, né? Qual o legado realmente que a pandemia nos deixa aí? Podemos dizer aí que saímos mais preparados e fortalecidos aí frente aos desafios transformacionais que nós já tínhamos e que agora eles se somam. Raimundo, podemos começar com você? Podemos. Bom, como grande parte das grandes tragédias, né, que eram sobre o curso da humanidade, né, ela sempre tem um aspecto transformacional, né? Do processo tem um lado lúdico, né, em que, de certa forma, a humanidade segue evoluindo a partir desse ponto de ruptura. E eu acho que a pandemia representa uma ruptura em praticamente todos os domínios da vida humana em todos os lugares do globo, né? E, naturalmente, quando a gente olha para a nossa indústria, as transformações foram muito grandes. Da noite ao dia, nossas organizações, né, nós nos reinventar para manter a ação, né? Naturalmente, né, no caso da Globo, 1/3 da força de trabalho seguiu online, né, num momento de muita incerteza. Então, os meus colegas da Globo, que sempre estão aqui conectados na SET, eu queria agradecer muito a esse time que levou os brasileiros informação atualizada, né, se expondo fisicamente no mundo de muitas incertezas, né, e conseguimos levar, né, 10 mil colaboradores, né, para trabalhar de modelo remoto praticamente da noite para o dia, né? Então,
A pandemia nos fez assim, acelerar e implementar medidas que, de outra forma, dentro das organizações, as discussões seriam, não vou chamar de eternas, mas elas seriam muito mais demoradas até buscar um alinhamento entre todos os stakeholders. Tá? Então, o processo de transformação que a Globo já vinha desde 2018, ela se acelerou muito durante a pandemia. Né? E esse é um aspecto que realmente nos ajudou muito. A pandemia também trouxe para a nossa indústria, né? E aí é um dado que a gente acompanha muito de perto, vocês todos acompanham muito de perto, uma profunda transformação dos hábitos de consumo, né? Em que você tem uma aceleração da perda de base da TV paga tradicional, uma ampliação muito acelerada do consumo das plataformas on-demand, né? E aí isso virou um mar vermelho, porque todos os grandes players globais estão aqui no Brasil, né? E, por outro lado, reforçou a importância da TV aberta, né? Gratuita, universal, que segue no Brasil, que é quase que um case global único, né? Tão relevante, né? E a cada dia se rejuvenescendo com um excepcional complemento, né, no consumidor, a TV aberta e as suas plataformas de streaming e serviços digitais de sua preferência. Né? Então, começa a se configurar um modelo de consumo que ele é bastante interessante acompanhar como isso vai se desdobrar daqui para frente. Perfeito. Roberto Franco, você quer comentar um pouquinho também? Fábio, eu só tenho como complementar o que o Raimundo falou, porque eu concordo absolutamente com o que ele falou. Eu acho que existe um senso comum de que o coronavírus ele não trouxe à pandemia a criação de nada novo, mas ele acelerou futuros. Ele acelerou várias tecnologias, vários hábitos que a gente esperava para daqui a uma década, e ele tornou viável. Né? A internet que começou ali, as redes começaram em 1960, ganha a internet comercial em 90, a questão das reuniões virtuais se tornam possíveis ali na década de 90, 2000, mas ainda era coisa para especialistas, era uma coisa para poucos, eram pessoas que dominavam a tecnologia. O coronavírus colocou as pessoas, mesmo as que tinham resistência ao uso, com a necessidade de usar, e acelerou esse futuro. Acelerou o consumo de produtos on-demand, delivery de comida, compra no comércio eletrônico. E aí a sua pergunta, o que é que fica de legado? Bom, esses patamares alcançados, eu lembro daquela frase célebre do Einstein, que dizia que uma vez que a mente se expande, jamais ela regressa ao seu estado original. Então, esses hábitos, que talvez não se mantenham nesse patamar, com certeza vão deixar um legado de um consumo maior de conteúdo, um consumo de maior número de plataformas de conteúdo, quer dizer, uma ubiquidade de serviços, vai nos deixar hábitos, inclusive novos, de assistir a TV, como a gente fazia, aquela Companion TV, a TV que a gente sempre assistiu em grupo e que estava um hábito de ver individualmente. Você vê agora várias plataformas oferecendo mecanismos para que as pessoas, mesmo com distanciamento, assistam o mesmo conteúdo ao mesmo tempo e possam levar essa interação social que é tão típico da TV aberta. E, resumindo, né, a gente vem falando aí nos últimos anos do mundo VUCA, né, volátil, incerto, complexo e ambíguo. Depois vem aqueles conceitos de mundo bunny, que para mim é só uma forma de reescrever, porque ele diz a mesma coisa, ele diz que o mundo é frágil, existe ansiedade, existe não linearidade e existe incompreensibilidade. Então, quer dizer, se você olhar o mundo VUCA, o mundo bunny, o mundo muvuca, o que é que todos eles querem dizer? Que tudo é imperene, tudo tem um tempo de existência que finda e a mudança é cada dia mais constante. Então, o que ele traz para a gente é uma incerteza muito maior. E, no executivo, a incerteza, às vezes, é confundida com risco. O empreendedor inovador não é uma pessoa que gosta de risco. Ele é uma pessoa que lida bem com a incerteza. E o coronavírus, a pandemia, trouxe esse conjunto de incertezas que nos tirou dos trilhos normais de evolução e nos fez testar novas coisas. Como o Raimundo disse, você falar em televisão em produção remota há 10 anos atrás, 5 anos atrás,
O pessoal ia dizer que era maluco, que não tinha confiabilidade, que não devia testar, ia fazer uma série de contingências para poder fazer o teste. Se a gente falasse em nuvem, etc., tudo isso tinha muita resistência. O coronavírus nos forçou a usar. O número de plataformas usadas para vídeo pela internet, o número de produções remotas, o número de técnicas novas adotadas nesse período são inúmeros e jamais deixaremos de usar novamente. Então, esse novo normal, né, criado, ele vai permanecer muita coisa. E outra coisa é a gente questionar o que é o normal. Né? Normal é aquilo comum, é aquilo que estatisticamente muita gente faz. E eu acho que esses novos normais cada dia vão ser mais curtos. A gente vai ter que aprender a lidar muito mais com essa incerteza, com essa volatilidade, e o nosso público também. Então, eu acho que, assim, como primeira mensagem, eu acho que realmente a pandemia acelerou muita coisa, derrubou vários tabus e vai deixar esse legado de vários hábitos novos e novas formas de fazer que vão ser perenes e que vão nos forçar a um modo novo de enxergar as coisas. Perfeito, Roberto. Araújo, fala um pouco. Posso? Complementando apenas o que o Roberto Raimundo, porque eu concordo em gênero, número e grau, eu acho que o grande legado que fica com tudo isso não são criação de coisas novas, e sim aceleração de hábitos de consumo de conteúdo, de forma de produção, de forma de distribuição, que a gente olhava que ia acontecer em alguns anos, ficou preso em alguns meses, né? Eu acho que a gente vai voltar para patamares menores do que estão hoje algumas coisas, mas sempre para que é um pouco do que foi dito, que o novo normal é um patamar acima. E acho que essa volatilidade de mudança de consumo e tudo vai cada vez aumentar mais. A Jovem Pan estava preparada para isso, porque como ela está em constante mutação, porque ela está num processo dos últimos 5, 6 anos de transformação digital muito grande, saindo de ser uma rede de rádios para primeiro ser um player de vídeo digital em streaming, agora até em TV. Então, a gente já estava pronto para até essa aceleração de hábitos de consumo e de formas foi benéfico para a gente. A gente acabou surfando numa onda que a gente nem esperava. Mas no mercado como um todo, eu acho que é isso, é uma aceleração sem precedente em algumas coisas que a gente imaginava que ia acontecer em alguns anos. E eu acho que essa aceleração veio para ficar. Ela vai cada vez mais estar maior, mudanças de padrão, um pouco do que foi dito, você vê coisas que estão sendo feitas em algumas plataformas de Apple, por exemplo, a forma de comunicação das pessoas assistirem conteúdos em conjunto, que é uma coisa de TV linear, principalmente TV aberta, que é a grande força da TV aberta, que é gerar a conectividade das pessoas, delas estarem conectadas em eventos que estão acontecendo ao vivo ou em jornalismo. Você começa a ver esse tipo de experiência ser replicada em plataformas on demand, em plataformas das pessoas terem a experiência em conjunto. Então, é o tipo de mudanças que eu acho que estão para vir e vão ser cada vez mais rápidas. Então, as empresas vão ter que estar prontas a se adaptar a essas mudanças e estar prontas para entender que o novo normal não existe. Existe sempre o futuro normal, que não sei qual é. Sempre será diferente de hoje. Exato, e a vida não parou, né? A gente, na verdade, teve que dar continuidade a tudo isso, entregando aquilo que estava previsto. Mas, excelente, acho que essa rodada aqui. Acho que o próximo ponto que eu acho para a gente poder trazer para a conversa, eu gostaria de tentar explorar com vocês um outro tema que foi muito discutido esse ano aqui na SET, que é uma aparente formação de um novo ecossistema de empresas e parceiros nessa nossa indústria de mídia, né? Muito acelerado pelos avanços e o aumento da maturidade dos ambientes tecnológicos, aí, como a cloud e a sua oferta de serviços, como componentização, e trouxe aí a reboque uma série de novas empresas com as soluções cloud native baseadas em software, né? Nessa linha, senhores, podemos dizer que temos aí, de fato, um novo ecossistema com novos atores aí e novos papéis em jogo, né? E como explorar aí, talvez, esse novo mundo, esse novo universo aí. Podemos começar com você, Franco, agora? Vamos lá. Eu vou me permitir aqui contar uma historinha bem infantil, que um amigo meu, Guilherme Storiak, que foi o presidente do SBT por muito tempo, uma pessoa muito querida, sempre contou. Ele brincava que tinha um filhote de camelo que perguntou à mãe por que ela tinha as pernas tão grandes. Ela falou para andar no deserto, a areia funda, as pernas grandes são boas para isso.
E por que esses cílios tão longos? Para não entrar areia no olho. E para que essas corcundas? Para armazenar água. Aí a filha perguntou, e por que a gente vive no zoológico? Então, é bom a gente entender essa mudança. Quer dizer, o ambiente mudou. E se o ambiente mudou, o ecossistema tem que mudar. O hábito mudou, a forma de distribuir mudou. A gente tem que incorporar novos elementos. A gente tem um problema muito grande. A gente tinha um processo de produção totalmente vertical, dentro de casa, uma única forma de distribuição. Agora nós temos várias. Né? Antigamente a gente falava de ter a estrutura virtualizada, depois a gente falou em nuvem, e agora você tem que falar em multi-clouds e em clouds com tecnologias muito mais atuais. São profissionais diferentes, cabeças diferentes, mentalidades. Técnico. Daqui a pouquinho a gente vai voltar, a gente vai continuar aqui com a nossa apresentação. Enquanto isso, nós acompanhamos aqui o Academy Live. No nosso último painel, nós estamos contando com o nosso moderador, Fábio Ferraz, que é conselheiro 7, que está abordando o seguinte tema: tecnologia, negócios e futuro. Também estão participando os seus convidados, Raimundo Barros, diretor de Estratégia e Tecnologia Globo, Roberto Franco, diretor de Assuntos Institucionais e Regulatórios do SBT, e também Roberto Alves de Araújo, CEO da Jovem Pan. Enquanto nós fixamos aqui o nosso problema, você, é claro, pode mandar a sua interação no nosso chat, acessando através do setexperience.org.br, além também da nossa sessão de Questions and Answers, Q&A. Você pode mandar a sua pergunta, que irá direto para os nossos painelistas. Acessem todo o conteúdo Set Experience 2021 on demand e associe-se também à SET, pois em 2022 a SET estará promovendo encontros. Enquanto isso, você pode mandar as suas perguntas para nós, que nós iremos mandar, é claro, para os nossos painelistas. Este é o evento SET Experience 2021. Daqui a pouquinho nós teremos a palavra de Carlos Fini, nosso presidente, para as considerações finais deste ano de 2021, com muitas palestras, e tudo está salvo on demand no nosso site setexperience.org.br. Muito bem, nós vamos voltar daqui a pouquinho com os nossos painelistas. Estamos com alguns probleminhas técnicos. Você pode acompanhar tudo por setexperience.com.br. Todo o nosso conteúdo on demand está disponível lá, de todos os painéis que nós fizemos, Full Connect, entre tantos assuntos importantes das áreas de comunicação, tecnologia, audiovisual. Você pode se tornar um dos nossos associados e fazer o melhor networking do mercado. Todo o conteúdo Set Experience 2021 on demand está disponível no setexperience.org.br. Daqui a pouquinho nós vamos dar continuidade aqui no nosso Academy Live, no nosso último painel, que nós estamos contando com a presença do moderador Fábio Ferraz, que é conselheiro 7, abordando o tema tecnologia, negócios e futuro. Chamaremos os seus convidados: Raimundo Barros, diretor de Estratégia e Tecnologia Globo, Roberto Franco, diretor de Assuntos Institucionais e Regulatórios do SBT, Roberto Alves de Araújo, CEO da Jovem Pan. Eles estavam com este seguinte painel, que é Tecnologia, Negócios e Futuro, e nós vamos voltar com eles dentro de instantes. Continue aqui conosco. Lembrando, você pode mandar as suas perguntas no nosso painel, no nosso campo, na verdade, de Q&A, que as perguntas vão ser remetidas diretamente aos nossos painelistas. E assim nós encerramos essa temporada maravilhosa de palestras aqui da SET Experience. Mais cedo nós tivemos aqui a apresentação da nossa conselheira Daniela. Bom, agora sim, recebi aqui a informação de que nós podemos voltar com o nosso painel. Por favor, Fábio Ferraz.
Todos novamente desculpem aí pelo problema técnico que nós tivemos, mas a gente estava conversando e estávamos falando aqui, o Roberto Franco estava explanando aqui sobre o tema que a gente trouxe, foi muito discutido esse ano, a respeito desse novo ecossistema informação, né? São novos entrantes, nós temos aí os nativos digitais, os adaptativos, então tudo isso está formando um novo ecossistema. E, Roberto, eu passo novamente para você aqui, para você concluir a sua palavra. Obrigado, desculpe novamente. Eu não vou retornar a tudo, mas, assim, sintetizando, o que eu vinha falando é que o ambiente mudou. O ambiente de negócio, o hábito de consumo, as possibilidades de ofertar e diversas novas formas de você arranjar a cadeia de valor. Antigamente era uma cadeia muito linear, fechada, sequenciada. Hoje é uma cadeia de valor muito mais complexa, com agentes novos, né? Os delivery providers, os sales providers, a forma de você lidar com o consumidor e a forma de você empacotar seu conteúdo. Muito mais objetos de mídia, mídias orientadas a objeto, do que áudio, vídeo separadamente. Então, é um novo ecossistema, novos profissionais são necessários, novos conhecimentos são necessários, a velocidade de tomar decisões e de adotar soluções é outra. Então, eu acho que todo profissional, inclusive profissional da SET principalmente, deve estar muito antenado. O conhecimento do negócio é cada vez mais importante, não basta apenas conhecer a tecnologia ou conhecer aquela área de conhecimento, é preciso você ser complementar para que você entenda, porque o ambiente é muito mais complexo do que era, é muito mais novo do que era. As coisas estão se moldando, estão se formando, e o mundo hoje é beta, como a gente costuma brincar. É um mundo de experimentação. Então, esse ecossistema tem que ser observado, tentar se entender esse ecossistema e, ao mais do que tudo, praticar, tentar, testar, até encontrar as soluções. Ninguém é dono de um modelo de negócio definitivo. E aí, mais uma vez, parabenizando a sua iniciativa, Fábio, de trazer esse tema, porque eu acho que a gente tem que olhar as coisas agora com esse olhar de multi-ângulos, de multifacetas, trazendo a informação da tecnologia, das tendências e dos negócios, tudo isso num conjunto só, e prestando muita atenção no consumidor. Se o mercado hoje é consumer-centric, né, que você tem a centricidade no consumidor, é preciso entendê-lo cada vez mais. Obrigado, Roberto. Araújo, quer falar um pouco sobre esse novo ecossistema que a gente tem aqui? Sim, até é interessante, porque pegando a Jovem Pan, a gente faz parte desse novo, porque a gente é uma mídia ultra tradicional, uma rede de rádios de mais de 80 anos praticamente, mas que de 6, 7 anos para cá se reinventou com muita experimentação, e conseguiu migrar para outros meios. Então, a gente pode-se dizer que alguns meios, hoje em dia, a gente é um entrante. E esse mercado está mudando cada vez mais. É um pouco do que o Roberto falou. Não existe modelo. O modelo da Jovem Pan não serve para outra. A tecnologia está aí para se adaptar às suas formas de fazer distribuição de conteúdo, entender o seu público, entender a jornada. Não tem forma de bolo. O que funciona aqui pode não funcionar em outro. Na Jovem Pan, a gente conseguiu, através de 7 anos atrás, quando a gente resolveu colocar câmeras no estúdio e começar a experimentar outras formas, que foi um entendimento que a gente teve lá atrás, que a gente não era uma empresa de rádio, a gente era uma empresa de conteúdo, e que a forma de distribuição de conteúdo e o hábito de consumo de conteúdo ia mudar muito, já estava mudando e ia acelerar essa mudança cada vez mais. E de lá para cá, até a televisão que a gente lançou há 40 dias, é só experimentação. A gente até brinca que a Jovem Pan, na verdade, ela é uma grande startup de conteúdo, que a gente testa modelos, desde formas de produção até formas de distribuição. A gente internamente, até foi muito bom como usar a palavra beta, que a gente fala que a Jovem Pan News TV, ela está em fase beta. Até recentemente teve uma convenção de distribuidores, das operadoras de canal a cabo. Eu falei, olha, o conteúdo da Jovem Pan, a grade de conteúdo hoje, a audiência vai muito bem, obrigado, mas a grade, não esperem que ela continue essa, porque a Jovem Pan experimenta mesmo. A gente vai sentir o que o nosso público quer, como ele está enxergando cada conteúdo, e a gente não tem medo de colocar no ar um negócio hoje e daqui a uma semana mudar, porque tem que mudar. A grande pesquisa
principalmente nos meios digitais, é online. Você sente imediatamente o que está acontecendo, o que não está acontecendo. E quando você põe para o aspecto de tecnologia, de formas de distribuição de conteúdo, a gente também está buscando. Então, é um mundo em modificação e que não tem forma de bolo. Cada um vai ter que entender realmente. Por isso, essa necessidade de adaptação dos executivos, de entender a realidade de cada meio e de como conseguir utilizar para crescer o seu negócio. Perfeito, Araújo. Raimundo? Bom, enfim, para tentar complementar, né, porque, na verdade, a explanação dos dois Robertos aqui já definem bem a complexidade, né, desse novo ecossistema. Um ponto aqui que eu acho importante, especialmente falando para uma comunidade, né, majoritariamente de tecnologia, é que, historicamente, essa nossa indústria ela sempre esteve muito focada no conteúdo, né? Todas as áreas sempre se organizaram em torno do conteúdo e, portanto, a relevância do conteúdo era a fonte essencial de geração de valor dentro das organizações. O Roberto mencionou que nós nos tornamos, né, ou precisamos nos tornar cada vez mais focadas no consumidor, né? E o conteúdo e a tecnologia são elementos importantes, né, que de maneira integrada vão construir essas novas experiências. Mas o ponto que eu acho aqui fundamental é que o grupo de tecnologia das empresas de mídia, elas precisam se aproximar dos modelos de negócio, né? Cada vez mais estar conectado com as áreas de negócio da organização, quaisquer que sejam elas, porque todos os novos modelos de negócio são fortemente dependentes de tecnologia. Eu estou há muitos anos nessa indústria e, por muitos e muitos anos, todo o processo de publicidade era tratado como um sistema de transações. Era basicamente reconhecer as ordens de compra, né, processando essas ordens de compra. Nenhuma ambição de termos, né, da tecnologia ser um protagonista na conexão, né, das empresas de mídia com o ecossistema de publicidade. E isso mudou profundamente nos últimos anos, porque a gente perdeu relevância no mercado publicitário de um modo geral, né, e essa relevância ela está sendo reconquistada a partir dessa centralidade do consumidor e, portanto, o conhecimento profundo, né, dos consumidores. Nós temos hoje na Globo mais de 120 milhões de brasileiros que compartilham conosco, né, seus hábitos de consumo dentro das nossas várias propriedades digitais e, a partir deste conhecimento, ser capaz de ter ofertas, né, de publicidade e de produtos de subscrição que atendam o contexto desse consumidor em cada momento de suas múltiplas jornadas, né? E este não é um processo simples, é um processo extremamente complicado, depende muito de tecnologia e depende principalmente das empresas de mídia, que sempre foram muito verticalizadas no modelo de make or buy, de se conectarem com este ecossistema de empresas que hoje desenvolvem soluções especialistas e que são capazes de, junto com as nossas organizações, acelerar esse nosso posicionamento dentro desse novo ecossistema mais complexo e mais competitivo. Então, aqui como mensagem é a centralidade do consumidor e a proximidade da área de tecnologia com as nossas áreas de negócio, né? Acho que é aqui que a gente pode ajudar a fazer com que nossas empresas, né, tenham um posicionamento importante dentro desse novo ecossistema. Perfeito, Raimundo. E você trouxe praticamente aí quase algumas respostas por outro ponto que eu queria trazer para cá, porque é exatamente na sequência da gente estar olhando essa questão do ecossistema, a gente olha exatamente a jornada do conteúdo, onde a gente sabe da importância dada a relação íntima com o consumidor, e a gente entende que esse consumidor hoje somos nós, né? Possuímos novos hábitos e novas jornadas, como bem você disse aí, né? Então a gente tem várias jornadas hoje nessa rotina nossa do dia a dia, seja uma jornada de dados, seja uma outra. Então, assim, aproveitando exatamente esse ponto que você levanta, eu não sei se você consegue complementar, para eu também ouvir um pouco o Araújo e o Franco, mas assim, a gente entende que
essas outras jornadas, elas são também importantes para o negócio e são desafios para se formular uma estratégia que consiga entender, não só como você falou, entender, mas conectar essas jornadas, né? Eu não sei se isso também é um outro passo, né? Onde a gente começa a conectar o desafio de se entregar o conteúdo a conectar com essas outras jornadas, trazendo isso como receita e como uma experiência, obviamente, para o nosso cliente. E aí eu volto de novo para você, Raimundo, que não sei se aí você consegue complementar, porque a gente saiu ali de ecossistemas, agora estamos entrando exatamente nessa visão agora, dessa transformação da nossa indústria do conteúdo para as outras jornadas. Bom, aqui, só para elaborar um pouco mais sobre esse tema da conexão do consumidor, né? Nós estamos, há muitos anos, né, nós temos essa relação direta com o consumidor, ela se torna, né, o pilar da nossa estratégia, basicamente a partir de 2019, e desde então nós temos assim, evoluído muito, né, neste entendimento, o que é bastante interessante, assim, porque apesar de termos metade dos brasileiros, né, de certa forma, compartilhando conosco muitos dos seus hábitos, né, à medida em que eles consomem, portanto, os nossos produtos, né, e, portanto, a gente consegue, dentro do portfólio de conteúdos e plataformas com que a gente atende esses consumidores, ter maior assertividade na entrega, está ficando cada vez mais claro, especialmente no mundo pós-cookie, né, em que, com o final do cookie, que é a espinha dorsal da publicidade da internet, desde que ela foi concebida 20 anos atrás, de que vai ser fundamental para as empresas de mídia trabalharem num modelo de enriquecimento de dados com second party data, com parceiros, né, de tal forma que jornadas, além do consumo de mídia, possam estar, de certa forma, integradas para que esse conhecimento do consumidor se torne mais amplo. Então, o trabalho de enriquecimento de dados num contexto, né, da Lei Geral de Proteção de Dados se torna aqui, ao mesmo tempo, um imenso desafio, mas também uma imensa oportunidade. Porque a Apple, né, e vocês todos viram que o Facebook assume no balanço do seu último quarto um impacto nas suas receitas de publicidade, fruto da mudança da política da Apple, né? E nos Estados Unidos, os devices Apple são extremamente relevantes, né? Aqui no Brasil, menos, pela questão de custo de acesso, mas o Google segue no mesmo caminho e já anunciou que o Chrome deixará de suportar cookie dentro de algum tempo, e isso vai exigir uma reinvenção, né, desses pilares aqui, com o qual a publicidade digital foi concebida. E isso faz com que as empresas que possuem first-party data bem organizados e com grande alcance, grande amplitude, tenham uma vantagem competitiva, né, nesse novo posicionamento, integrando seus dados com os dados dos seus parceiros, né, e, a partir daí, então, conseguindo ter um entendimento melhor de cada um desses consumidores e tornando as ofertas mais, assim, ricas, né, mais interessantes. Então, o desafio que eu coloco aqui para todos é esse entendimento do consumidor além da jornada de mídia, né? A gente tem 10 bilhões de registros diários de tudo que esses consumidores fazem e hoje a gente já sabe que não é o bastante. Não, perfeito. Roberto Araújo, eu imagino que também esse deve ter sido um dos desafios seus aí nessa nova jornada. Você quer falar um pouquinho sobre isso? Deve ter sido. Não, ele é, né? Ele é um grande desafio. Exato. Não só você imagina toda essa transformação nossa, essa montagem desse banco de dados todo, mas diante de toda a modificação de legislações e tudo, é essencial o que foi dito, porque ou você constrói essas parcerias e você começa a criar essa jornada, a extensão disso, ou você vai ter que, via plataforma própria, tudo não vai ser suficiente, porque é uma parte da geração de dados que você tem e você não pode perder a riqueza das outras informações, como a gente tem a nossa distribuição de conteúdo em diversas plataformas. Hoje é o grande desafio de como juntar isso, como enriquecer isso, que tipo de parcerias que nós estamos tendo no futuro.
Até um pouco citando do que a Apple fez ali, para mim ela mostrou o grande conhecimento que ela tinha no público dela, que ela usou essa feature como uma grande vantagem competitiva, porque simplesmente ela deu uma brecada em concorrência, porque ela sabia que nos Estados Unidos, onde o message é preponderante, as pessoas não iam dar opt-in na coisa. E como não deram, e foi o que foi. Mostrou um conhecimento absurdo no usuário de dispositivos iOS. E esse é um grande desafio, é um desafio que não temos todas as respostas postas ainda, é através de construção de muita parceria que a gente tem construído, e vai ser dia a dia isso, de tentar enriquecer isso tudo. Perfeito, Roberto. Roberto Franco, trazer um pouquinho a sua visão em relação a essas jornadas, essas múltiplas jornadas, e como elas se conectam aí à estratégia. É sempre difícil contribuir depois do Raimundo e do Roberto, mas vamos tentar. Eu acho que ambos tocaram em pontos importantes. E, inclusive, essa pergunta tem um link muito grande com a outra, né? Porque quando a gente fala de ecossistema, a gente tem que pensar o seguinte: o Raimundo até falou que o radiodifusor estava acostumado em make or buy, quer dizer, eu construía a solução ou comprava a solução. E agora a gente tem que aprender a fazer muitas parcerias, porque é impossível você comprar ou fazer tudo e ninguém tem uma solução ponto a ponto definitivo, porque tudo é beta. Outra coisa que a gente tem que perceber, tanto eu quanto o Raimundo tocamos nesse ponto, é a aproximação das áreas técnicas, das áreas de conhecimento, com o todo, com o negócio. E o negócio, para mim, hoje se define muito no seguinte: qual é a dor do consumidor que você está atendendo? Para entender qual é a dor que você está atendendo, você tem que conhecer muito bem esse consumidor e a jornada dele. O que ele consome, quando ele consome, por que ele consome, quanto ele está disposto a pagar, qual a consequência desse consumo, quais as atitudes ele toma influenciado por mim. Então, conhecer essa jornada, ela está no terceiro pilar do que eu vejo, naquela discussão de quem é o rei, é o conteúdo, é a tecnologia. Não, o rei é o consumidor, e ele se apoia em três pilares: tecnologia, conteúdo e dados. Os dados hoje são vitais para entender esse consumidor, para entender claramente por que ele consome, quando ele consome, quanto ele está disposto a pagar, como a gente disse, dessa jornada. E mais uma coisa: nós sempre construímos produtos e serviços, primeiro com foco no consumidor, depois numa segunda evolução do marketing, tentando entender o foco do consumidor, como ele vê nosso produto, né? Já um conhecimento do consumidor, já curvas psicográficas. E hoje a gente tem que construir com o consumidor. O que o Roberto falou da Jovem Pan, a grade ela é totalmente permeada pela reação do consumidor, pela opinião do consumidor, pelo gosto do consumidor. A plataforma que você escolhe para distribuir também, o formato. Então, no SBT, o que a gente tem investido muito é nessa captura de informações, de enriquecimento de dados, para entender como construir e como ouvir essa voz do consumidor que está presente, mas nem sempre é barulhento, para que a gente possa construir o produto não para ele, mas com ele, né? E também, como o Raimundo mencionou, e o Roberto também, a questão dos cookies, que além da Apple tomar providências com privacidade, o Google anunciou que em 2023 não tem mais suporte a cookies. Quer dizer, então, cookies tem data marcada para morrer. Daí, os dados primários, o enriquecimento de dados primários, ficou muito mais importante. Então, nós vamos ter que investir dentro de casa. Mas ninguém vai conseguir gerar todo o dado primário e vai precisar ainda dos dados terciários e secundários. Então, ou você faz parcerias, ou você não vai conseguir tratar toda essa cadeia. E uma coisa que era quase que um commodity, que era esse dado trazido pelo cookies, ele, a partir do momento da LGPD, do GPDR na Europa, o dado permissionado, devidamente permissionado, cuidadosamente permissionado, vai se tornar um grande diferencial, né? Porque você vai ter que respeitar claramente as permissões, e quem tiver as permissões corretas para manipular os dados da maneira correta vai ter aí um grande diferencial de mercado para trabalhar. E aí traz uma figura, Fábio, que a gente brincava ontem naquele bate-papo, que é o frenemy, né? A gente tem que se acostumar com isso também. A gente tinha muito claramente mapeado quem eram nossos competidores e quem eram nossos parceiros. Hoje, o parceiro de manhã é nosso competidor à tarde, nosso inimigo à noite, e no dia seguinte passa a ser nosso parceiro novamente. Então, a gente tem que ter essa flexibilidade e entender também que nossas organizações, que eram arrumadas hierarquicamente, depois procuraram uma organização mais funcional para lidar com os processos,
ela vai ter que copiar o que a gente vê no mundo de dados. Ela vai ter que se virtualizar e adotar uma estrutura mais em nuvem, que você possa alocar os profissionais dos conhecimentos de acordo com os projetos, de acordo com as demandas, de acordo com as soluções que você está empregando. E independente se essas pessoas são externas, ou elas são simplesmente de parceiros. Né? E também acostumar com uma coisa, a exclusividade pelos cérebros cada dia vai ser mais raro. A gente vai ter que aprender a trabalhar com profissionais quase como empreendedores autônomos e até, num termo que eu brinco muito, o job as a service. Você ter a presença de um profissional como um serviço dentro de um projeto que se esgota ali dentro. É uma transformação muito grande de ambiente e que, com certeza, a jornada do consumidor está aí como um ponto expoente de toda essa nossa conversa na captura de dados. Certamente. De fato, acho que a gente conseguiu passar ali por todo esse desafio e a gente vai chegando aqui ao nosso último tema, né? Que acho que a ideia aqui talvez seja o ponto de compartilhar e dividir com quem está nos ouvindo aqui, é explorarmos um pouco da visão de futuro, né? As tendências para a nossa indústria nesses próximos anos, né? Lembrando, e é bem interessante, que há poucos anos atrás a gente acompanhava aqui na própria SET, em outros fóruns, como o NAB, o IBC, um roadmap da tecnologia muito bem definido, né? Uma visão de 5 anos. Porém, hoje, algo novo passa a ser descoberto praticamente a cada dia, né? Através de rodadas de ideação, experimentação, cocriação. Senhores, o que nós temos de fato pela frente aí, né? Qual a visão de vocês aí para esses próximos anos nessa nossa indústria? Vou começar agora aqui com o Roberto Araújo, que acho que ele não começou ainda. Depois a gente passa para o Raimundo e para o Roberto Franco. É um pouco do que a gente já disse aqui, né? Que as indústrias vão ter que estar abertas para essas... É um pouco de tudo que a gente já faz, porque senão a gente não teria conseguido fazer essas modificações todas aqui que a Jovem Pan fez, mas só vai acelerar isso. E a gente sabe que tanto na tratativa de dados, quanto na cocriação de conteúdo, quanto em tudo são parcerias hoje, são formas diferentes de fazer, são por isso que é importante a gente ter uma cultura de startup aqui dentro mesmo. A gente está sempre modificando, a gente não aceita, está na cultura da empresa, mesmo quando a gente está indo muito bem em algumas coisas, a gente acha que a gente mal começou a transformação. Então, um pouco desse roadmap tá aberto para tudo de novo que ocorre, a gente sempre tem que estar prestando atenção, estar junto e buscando modificar. O que é feito hoje, com certeza, não vai ser da forma que vai ser feito amanhã. É um pouco disso, né? Perfeito, Roberto. Raimundo, falar um pouquinho? Bom, olhar um pouco, falar sobre tendências e futuro aqui da nossa indústria, né? Enfim, essa é a pergunta de alguns bilhões de dólares. Exatamente. Muito difícil de responder, mas o que eu posso mostrar aqui como algo que parece um fenômeno que parece se consolidar, e não especificamente na indústria de mídia, mas em qualquer indústria. Todas as indústrias estão, de certa forma, ampliando as suas fronteiras de atuação. Você tem visto marketplaces investindo em fintechs, fintechs investindo em empresas de publicidade, bancos avançando em marketplaces, em retail. Então, tem uma desaparecimento das fronteiras claras que as indústrias sempre tiveram. Isso também nos afeta, e a gente precisa entender quais são as nossas fortalezas, e aí a nossa fortaleza, a principal delas, naturalmente, é o conteúdo, para onde esse conteúdo pode nos levar do ponto de vista de adjacências em setores da economia. Então, isso eu diria que é um tema muito importante dentro aqui da Globo, e eu acho que é um tema importante na indústria de mídia de um modo geral, porque os pools de receita tradicionais em publicidade, modelos de subscrição, eles se tornam cada vez mais disputados, cada vez mais limitados, e a gente tem que buscar modelos de negócio que utilizem a nossa grande fortaleza, que é a capacidade
de nos conectar com o consumidor em suas múltiplas jornadas, né? E a partir disso e da relevância das nossas marcas, né? E ocupar espaços nas adjacências da nossa própria indústria, assim como todas as demais indústrias e players relevantes de cada segmento industrial têm feito. Isso parece ser uma tendência muito clara. Perfeito, Raimundo. Roberto Franco, você. Bom, eu vou tentar mapear aqui. Assim, eu tenho uma crença muito forte, Fábio, que o futuro está sempre embebido no presente, né? O futuro é aquilo que ainda poucos têm acesso e que no momento acelera, né, exponencialmente, e aparece, de vez a gente parece que é uma coisa nova, mas na verdade ele já estava presente. E aí, a primeira coisa que a gente vê é a substituição do ou, faço isso ou isso, pelo i. Cada dia mais multiplataforma, multisserviços, multiformatos. E, inclusive, aquela disputa se eu sou físico ou digital, tradicional ou digital, está acabando. A gente entende que o mundo é phygital, né? É um termo novo, eu não gosto muito desses termos, mas o que é o phygital? É um mundo físico e digital, e como diria Silvio Meira, é um mundo físico que a gente acostuma no qual a gente vive, habilitado e estendido pelo mundo digital, totalmente articulado e orquestrado com esse mundo físico, em que a gente complementa as nossas limitações do mundo físico nesse mundo digital. E isso vai para tudo no mundo que a gente está acostumado de compras, de atender nossas demandas, e também para o conteúdo. E daí a gente começa a ver o seguinte: o mundo vai ser agora remoto? Não, mas ele deve ser um mundo híbrido também, em que eu tenho um trabalho remoto e um trabalho presencial somados, inclusive do nosso meio, que achávamos que muita coisa não podia ser feita de maneira remota. Essa questão de remoto também, ela nos traz um novo desafio. A gente elimina a fronteira para o trabalho, né? Existem sites hoje oferecendo emprego no mundo inteiro para profissionais do mundo inteiro para trabalhar remotamente. E isso é uma ameaça para o profissional, mas também uma oportunidade, tanto para as empresas quanto para os profissionais. E aí, as tendências que você vê hoje, em 2021, que parece que vai repercutir nos próximos anos, primeiro, existe uma recuperação de mercado. O pior buraco da crise do Covid já passou. O mercado publicitário esse ano no Brasil, graças a Deus, se recuperou. E no mundo inteiro a gente vê previsões de recuperação desse mercado de audiovisual, de conteúdo publicitário, 2022, 2023 em diante. A ubiquidade também é notória. Quer dizer, seu conteúdo tem que estar onde o consumidor está, né? Parece Milton Nascimento, mas essa é a verdade. E a gente vai ter cada dia mais plataformas e mais lugares, né? E não só mais os Flixes da vida, os VODs, SVODs, como também AVODs, e agora a nova sigla assim também, que é o FAST, que é o Free Ad Supported TV. E traz para a gente aí uma oferta de TV linear baseada em publicidade, inclusive com novos entrantes, como é o caso do Pluto TV, fazendo um grande sucesso. Por outro lado, a gente vê um aumento de tendência de churn nos serviços de VOD. Por que eu digo que tem um aumento de tendência de churn? E alguns estudos apontam na base de 30%. O último estudo da Nielsen mostrou um consumo de audiovisual em torno de 8 horas por dia e um consumo total de conteúdo pelas pessoas que estão no mundo digital de 12 horas por dia. Então, imaginar que o consumo de horas possa crescer, muito difícil. Como tem novos entrantes, a gente vai começar a disputar não só os consumidores, como esse bolso dos consumidores. E como diria o fundador da Netflix, o Hutchins, ele dizia o seguinte, que a Netflix compete com o sono. Lá no SBT a gente brinca muito com isso. A gente compete com qualquer outra coisa que possa substituir assistir TV. Então, nós não temos um competidor Globo, Record, Bandeirantes, Jovem Pan. Não, nosso competidor é tudo aquilo que subtrai o tempo de atenção dele, e a guerra é pela atenção hoje e pelo bolso do consumidor. E, por outro lado, não existe uma oferta perfeita ainda. Todo consumidor se diz insatisfeito com a plataforma que tem, ele gostaria de conteúdos que ele não tem, ele cresce a compra, mas aí, num determinado momento, o bolso dele começa a ficar no mesmo tamanho que ele tinha numa assinatura tradicional de TV a cabo. Então, também é uma tendência desse mercado vir buscar soluções
e aí ter a maturidade dos ofertas dos Super Bundle and Super Aggregator Providers. A gente já vê esse movimento e eu acho que em 2022 vai ter mais ofertas desses conteúdos agregados dos modelos tradicionais e talvez modelos novos. Outra coisa que a gente fala, o Raimundo aí é meu parceiro muito nisso, é que a demanda do consumidor pelo conteúdo audiovisual cada vez exige mais qualidade. Então, quando discutem se é necessário 4K, 8K, eu digo o seguinte, enquanto o consumidor quiser maior encantamento, quiser maior imersividade, você vai ter mais oferta de maior resolução, melhor qualidade de áudio, e vai ter incorporado a realidade aumentada, como a gente vê muito nos esportes, realidade virtual, realidade mista, juntando as duas coisas, a inteligência artificial cada dia mais usada, e com assim, a própria coronavírus também trouxe essa questão da aceleração da inteligência artificial em aplicações mais práticas. Né? A gente vai ter o que eu chamei a atenção no outro ponto, do Remote Co-Viewing, quer dizer, as pessoas substituindo ver TV conjuntamente em casa, mas usando mídias sociais para assistir o mesmo conteúdo ao mesmo tempo de maneira simultânea. A oferta cada vez mais direta ao consumidor, desintermediada, né? O D2C, cada vez mais comum. E por aí vai. Eu acho que assim, é um resumo, e isso traz, do lado do ponto de vista técnico, para a gente ter muita atenção, o que ele ressuscita. Além de formatos de imagem cada dia maior, de maior qualidade, vai demandar cada dia mais novos codecs. Codecs que não só entreguem essa qualidade, como tenha baixa latência. Tem uma tendência muito grande. E protocolos. A gente viu a substituição do RTMP pelo SRT recentemente, para você permitir que os VODs tenham os vídeos praticamente online. E aí você vê conteúdos distribuídos por CDN quase com latência zero. Ou seja, substituição de outros meios que a gente usava para contribuição, como também novas formas de fazer CDN para trazer um vídeo quase em tempo real. Por fim, para encerrar, eu acho que a cloudificação é irreversível e, ao mesmo tempo, o uso de dados de conhecimento do consumidor. Eu acho que são essas tendências que tem no nosso mercado e que parecem que vão se consolidar em 2022, 2023 e que a gente tem que acelerar a curva de aprendizado. Eu não tenho dúvida que muita coisa a gente tem para aprender, muita coisa para experimentar, né? Senhores, a gente encerra aqui o nosso painel sobre tecnologia, negócios e tendências, onde eu tenho certeza que as informações aqui trocadas, o papo e todas as mensagens que foram passadas vão ser, sem dúvida, muito ricas aqui para todos que acompanham a SET. E eu gostaria de agradecer imensamente aí a cada um de vocês, e em especial a SET pela oportunidade de estar aqui nesse painel, onde eu volto para cada um de vocês aqui, primeiro agradecendo, e também deixando aí para vocês as considerações finais, aí em especial pelo final do ano, em especial por um ano difícil, um ano complicado, mas que a gente chega nesse final fortalecido. Então, deixo para vocês, começando aqui com o Raimundo. Raimundo, muito obrigado aí pela oportunidade, pelo papo. Bom, eu agradeço muito a você, Fábio, pelo convite, ao Roberto Araújo, ao Roberto Franco, né, por esse bate-papo. Acho que a SET, como eu falei no início, esse ano ela realmente se inventou, né? Então ela respondeu à pandemia com modernidade, usando a tecnologia como uma ferramenta adequada, né? Crescemos, né? E eu acho que é isso que cada uma das nossas organizações fez ao longo desses quase 2 anos, muito difíceis, mas, por outro lado, também trazendo muitas inspirações, né? Falando assim mais numa mensagem pessoal a cada um dos colegas, né, que atuam na indústria de mídia aqui no Brasil, é que a velocidade das mudanças só vai aumentar. Independente da pandemia, nós teremos cada vez mais, né, um ambiente competitivo ampliado com novos entrantes não necessariamente da própria indústria de mídia, mas empresas que atuam em outros setores e passam a operar, né, compram startups de conteúdo, startups de publicidade, plataformas de distribuição. Será um ambiente em que
Se, por um lado, isso exige um imenso desafio para as empresas, também representa uma excelente oportunidade para os profissionais da indústria de mídia, que ao longo de muitos anos foram muito limitados no conjunto pequeno de empresas. Então, estudem, não se apeguem ao retrovisor, né? Olhem para frente, entendendo tecnologia de uma forma muito mais holística, como é que a gente compreende o consumidor a partir da tecnologia, como é que a gente produz conteúdo utilizando ferramentas mais eficientes, né? Trazendo mais qualidade, menos custo, porque vai ser fundamental. A monetização dos nossos conteúdos se tornará um imenso desafio, né? E manter, né, como o conjunto das nossas empresas sempre teve, uma produção de conteúdo de altíssima qualidade vai exigir uma sofisticação dos modelos de monetização, né? Porque, de outra forma, será muito difícil manter a relevância que a indústria de mídia tem no Brasil, e aqui falando pelos players nacionais, né? Nós três aqui representando empresas, né, quase centenárias, né? O SBT fez 40 anos, a Globo 50 e poucos, a Jovem Pan mais de 80, 90 anos. 80 anos. Somos empresas que estamos nesse país há muitos anos, temos uma relevância fundamental, né, uma importância para o país, e se nós não formos capazes de ajudar as nossas empresas a continuarem relevantes no futuro, a indústria de mídia no Brasil vai ter muita dificuldade de continuar sobrevivendo ou de continuar evoluindo, como a gente fez ao longo dessas décadas todas, né? Então, é uma mensagem para as nossas empresas, no investimento na transformação, e para os profissionais é uma certeza de que é uma indústria que se expande com muitas oportunidades para se desenvolver carreiras interessantes, né? Então, essas são aqui as minhas últimas palavras. E um bom Natal e um bom fim de ano a todos, e que em 22 a gente possa voltar aos nossos eventos presenciais, porque, afinal de contas, estar junto tem um valor inestimável. Com certeza, não tem preço. Roberto Franco, seguindo aquela ordem inicial ali, você quer fechar aí com suas considerações? Pode fazer copy and paste das palavras do Raimundo, se puder, eu vou... Mas, assim, Raimundo foi muito feliz nas palavras, e eu só queria complementar dizendo o seguinte aí, através do nome do Fábio Ferraz, queria agradecer e parabenizar todos os moderadores que carregaram esse SET Experience, que mais uma vez a SET transborda de oferta de conteúdo. Se era assim no presencial, ela trouxe isso para o virtual agora. O número de palestras, de painéis e de convidados e de moderadores é um negócio incrível. Eu acho que nenhuma outra entidade no Brasil consegue fazer esse volume com tal qualidade. Em nome aí do Fini, que está comandando a SET, parabenizar todo o conselho, agradecer todo o conselho, do Olímpio e da Luana, todo o staff da SET. A gente está no clima aqui de confraternização, e agradecer muito aí a você, Fábio, o Raimundo e o Roberto, por esse papo, que eu acho que a gente sai mais rico de um papo como esse. E complementando um pouco o que o Raimundo disse, o Raimundo colocou muito bem a necessidade de transformação num mundo tão disruptivo. E aí eu boto a questão direcionada a quem nos está ouvindo. O que é que você está fazendo para ser disruptivo com você mesmo, né? Tem até um livro chamado Disrupt-se, que é bem interessante, que ele mostra o seguinte: a gente faz opção de coisas, de como a empresa tem que mudar a sua visão estratégica, como a empresa tem que mudar a sua forma de encarar negócio, e a gente esquece que a gente, como pessoas, tem que mudar a forma de agir, de interpretar e reagir às mudanças, no mundo em que o período de estabilidade é cada vez mais ínfimo, né? Antigamente a gente dizia que a mudança era algo entre dois períodos de estabilidade, hoje eu digo que a estabilidade é um pequeno período entre duas mudanças. Então, nesse mundo dinâmico, como é que as pessoas estão encarando isso? Quanto elas estão bebendo dessas informações, desses conteúdos, e enquanto elas estão bebendo, dizer o seguinte: antes eu trabalhava num mundo competitivo, antes eu trabalhava num mundo em que as disciplinas se somavam de maneira linear, e hoje eu tenho que entrar num mundo colaborativo, que eu não consigo dar conta da complexidade dele, né? Você tinha as soluções simples, as complicadas e as complexas. E a gente, em televisão, vivia muito no mundo complicado. Mas o mundo complicado, ele exigia várias disciplinas, mas se você pegasse um manual, um livro, um conjunto de pessoas, você resolvia. Hoje é complexo. Por quê? Ele está focado no consumidor, são inúmeros consumidores e que mudam sua forma de consumir
de maneira contínua. Então, esse mundo complexo, ele só dá conta pela colaboração, pela diversidade. Quanto mais diverso for meu time, mais pontos de vista e ângulos diferentes eu vou conseguir enxergar e solucionar. E a gente antes selecionava pessoas mais parecidas. Então, o recado aqui vai para todos nós que estamos nos ouvindo, dizer o seguinte: não adianta você ter uma empresa disruptiva se você não tiver um time disruptivo, se você não tiver um indivíduo disruptivo, você também vai ficar engasgado. E aí, mais uma vez, eu parabenizo esse painel por trazer para a SET essa discussão mais aberta, mais ampla, que alguns dizem até que é papo cabeça, mas a gente precisa filosofar um pouco e pensar realmente como se rearranjar nesse mundo. Fora isso, muita saúde, um Feliz Natal, todo mundo continue se cuidando, que a gente tenha o 2022 já com um modelo mais híbrido, né, mais presencial, já que a gente saiu do físico para o digital, vamos tentar agora começar a viver esse digital mais intensamente, poder congregar, porque isso é muito importante para a sociedade e para todos nós. Obrigado a todos, obrigado pela oportunidade de estar aqui e votos de que a gente continue com essa força. E nossa radiodifusão, Raimundo, nosso rádio, nossa TV, nossa produção audiovisual brasileira, nossa capacidade como sociedade de falar de nós mesmos, continue forte, intensa e respeitada no mundo inteiro como é. Com certeza, Roberto. Muito obrigado pelas suas palavras aí, por todo o apoio que você tem dado. Roberto Araújo, obrigado mais uma vez pela sua participação. É contigo. Obrigado pelo convite. Primeiro, quero assinar embaixo de tudo que o Roberto e o Raimundo falaram e fazer um adendo. Acho que toda essa modificação, esse preparo que as empresas, os executivos do setor têm que ter para tudo isso que a gente falou, que a tecnologia cada vez tem que estar mais próxima ao negócio, que a gente tem que entender também que o conteúdo hoje ele surge e aparece em qualquer lugar. Uma pessoa num quarto, durante a pandemia, consegue em 1 ano e meio virar um grande produtor de conteúdo com um número de visualizações absurdas. Não vou citar nomes, mas eu poderia citar uns 10 aqui que surgiram no ano e que tem audiências do tamanho de audiências de gente grande e que nasceu num quarto durante a pandemia, trancado em casa, criando conteúdo, usando plataformas de streaming, porque são pessoas que, por serem nativos digitais, já tem um pouco de tudo isso que a gente está falando, já está aberto, já entende hábito de consumo, já entende e consegue fazer um conteúdo que atinge milhões e milhões de pessoas, trancado num quarto durante a pandemia. Então, eu acho que a gente tem que voltar atrás, os executivos do setor e as empresas, elas têm que entender a cabeça dessas pessoas também. Como é que eles conseguem, em tão pouco tempo, ter tanto sucesso com uma cabeça tão disruptiva? As empresas vão ter que tentar trazer para dentro delas essa cultura disruptiva, obviamente com pessoas diferentes que pensem assim, e aprender o que esses pequenos produtores de conteúdo que estão se tornando gigantes estão fazendo. É mais ou menos isso, acho que o resumo da coisa. E desejar um Feliz Natal a todos, vai ser um ano repleto de desafios, mas obrigado à SET, ao Conselho da SET, e vamos em frente, estamos aqui sempre para ajudar. Obrigado, Araújo. Mais uma vez, aí, muito obrigado a todos, um excelente também Natal, um ano novo maravilhoso para vocês e para suas famílias e para todos que estão acompanhando. Agradecer mais uma vez aí a oportunidade da SET, agradecer ao Fini por toda a confiança, a toda a equipe que vem trabalhando ao longo desse ano para trazer essas informações. A gente formou uma curadoria de conteúdo onde a gente se dedicou muito esse ano para levar a informação a todos. É um orgulho muito grande poder fazer parte e é um privilégio estar aqui com os senhores aqui nesse papo, onde eu deixo agora para a produção, entregando aí exatamente na 1 hora que a gente tinha para conversar. E um abraço para todos aí, um beijo no coração de todos.